Cientistas reviveram uma espécie extinta há 10 mil anos atrás. Sim, o dire wolf, ou lobo terrível, como é chamado aqui no Brasil. Será que estamos vivendo o Jurassic Park? Ou será que é fake news? Oi, gente, eu sou Mari Medeiros, formada em Medicina Veterinária, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o ressurgimento do dire wolf. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. The howl of a dire wolf hasn't been heard on planet Earth for more than 10,000 years. That's because the species is extinct, or was. Colossal Biosciences is a Dallas-based company that's using genetic engineering to de-extinct long-gone species. And this is the first time Colossal's dire wolf pups, who are now 6 months old, have been seen by the public. Over 10,000 years ago, a howl was lost to time. But today it returns. Meet Remus and Romulus, the first two direwolves since the Pleistocene era. But wait, there's more. Meet Khaleesi, the first female direwolf brought back from extinction. She may be small now, but she's destined to stand as an equal among her brothers, a fierce force in the making. At just 15 days old, the pups take their first wobbly steps before a much-needed nap time. Antes da gente começar a avaliar essa situação, eu quero falar para vocês quem é o dire wolf. É um canídeo que viveu na América do Norte durante o período do Pleistoceno. Eles passaram muito tempo ali, mas conforme o planeta foi ficando cada vez mais gelado, esses animais começaram a descer. Então a gente encontra fósseis desses animais até mesmo aqui na América do Sul, mais ou menos ali onde começa o Brasil. Eles se alimentavam de animais de grande porte, animais da megafauna, então tinha várias presas para esse animal, tinha um mamute, tinha preguiça, alce, cavalos, eram animais de mais ou menos 1 metro de altura. Muita gente fala que eles eram bem maiores do que os lobos cinzentos, que são hoje o maior canídeo que a gente tem. Então, aqui, gente, a diferença de um husky siberiano para um lobo cinzento. Olha só, esse é o maior lobo não extinto que a gente tem no planeta. Olha o tamanho do bicho. E aí o que é que acontece? Esses animais tinham diferentes populações em alguns locais ali da América do Norte. Então você tinha um certo grupo que tinha animais menores do que o lobo cinzento e existem outros grupos que chegavam a ser um pouco maiores do que o lobo cinzento, tá? Não era uma coisa absurda, como a gente vê em algumas imagens, mas ele era um pouquinho maior do que o lobo cinzento. Então é possível hoje achar esses dois tipos de fósseis, animais menores que o lobo cinzento e animais um pouco maiores. Esses animais menores, especula-se que isso aconteceu devido ao aumento do gelo no planeta. Os animais herbívoros, que eram as presas do dire wolf, começaram a sofrer com o congelamento do planeta. Diminuía as plantas e assim diminuía também os herbívoros consequentemente. Eles não achavam plantas para se alimentar, foram morrendo e com isso a alimentação do dire wolf foi ficando mais escassa. Então eles foram se alimentando cada vez menos e estima-se que por isso eles tenham diminuído um pouco de tamanho. Eles tinham dentes um pouco mais fortes do que o lobo cinzento para mastigação de carne. Era um animal mais robusto do que o lobo cinzento, então ele era mais fortinho, tinha patas mais fortes, ombros mais fortes. Existe a possibilidade de que eles eram brancos, mas isso não é uma certeza, porque nunca foi encontrado um fóssil congelado desse animal do jeito que a gente tem do mamute. Era um animal que vivia no clima frio e tinha ali na América do Norte esse clima frio e também a presença de vários outros predadores que competiam com ele pelo alimento. Inclusive o próprio lobo cinzento, ele já existe desde aquela época. O dire wolf é o animal que
inspirou os lobos que aparecem na série Game of Thrones, ali criados pelos Stark. Inclusive, na foto aqui dos lobinhos, eles aparecem no trono, né, do Game of Thrones. Como é que se deu a extinção desse animal? Provavelmente foi devido ao congelamento do planeta, a escassez de presas e o aumento da competição entre os predadores. Provavelmente foi o que ocasionou a extinção do direwolf. Existem especulações de que a chegada do homem nesse momento também, que convivia ali na mesma região que o direwolf, teria intensificado também disputas com esses animais. Então o próprio ser humano teria disputado com o direwolf pelas presas, e também o homem tinha a capacidade de caçar o próprio direwolf. Então se tornou um predador competitivo, mas que também eliminava os direwolves. Então as especulações é que tenha sido a ação do homem pré-histórico junto com a ação climática do planeta que estava congelando. Dessa forma, a megafauna não se adaptou às mudanças climáticas do planeta, e com a diminuição das presas, diminui também a presença de predadores que ficam sem alimento. Outros animais que conviviam ali na mesma época, além do lobo cinzento, já existiam coiotes, ursos, puma, que é também chamado de leão da montanha ou onça parda, o dente de sabre e o leão americano. Os últimos fósseis encontrados dos direwolves já sugeriam que eles estavam passando por dificuldades para se alimentar. Então, provavelmente, os animais estavam passando fome realmente, o que acabou, então, culminando na sua extinção. Mas esse lobo que eles criaram é realmente o direwolf? Vamos entender um pouquinho como foi feito esse trabalho. Então, o que é que foi feito? Eles extraíram o DNA do direwolf de fósseis, compararam a genética do direwolf com o lobo cinzento, e segundo os cientistas que avaliaram esses genomas, eles disseram que os dois eram muito parecidos e que a diferença era apenas de 14 genes. Mas aí tem algumas coisas que a gente precisa questionar que não ficaram claras. Foi encontrado, eles conseguiram extrair todo o DNA do direwolf, desses fósseis, ou eles só conseguiram uma pequena parcela de DNA? Como foi feita essa análise comparativa? Onde estão esses trabalhos comprovando tudo isso? Faltam algumas informações que não foram divulgadas. E aí, quando a gente vai tentar descobrir um pouco mais, a gente descobre que não existe nenhum artigo publicado sobre esse assunto. Então a empresa que gerou esses lobos não publicou nenhum artigo científico falando sobre isso, explicando como tudo foi feito. Além disso, não existe revisão por pares. É um processo de avaliação de trabalhos científicos por especialistas, e o objetivo é garantir a qualidade dos trabalhos que são publicados. Então, todo trabalho científico precisa ser avaliado por especialistas para saber se esse trabalho foi feito seguindo um conselho de ética, e nada disso foi feito, nada disso foi publicado. A única coisa que a gente tem é uma grande publicidade. Semana passada essa notícia explodiu a internet. Foi um boom em todos os canais de notícia. Grandes jornais do mundo inteiro estavam publicando essa notícia. Então propaganda teve demais, mas comprovação científica teve de menos. Então, com relação à técnica utilizada, não foi feita clonagem, certo? Então, aquele caso lá da clonagem da ovelha Dolly não foi a mesma técnica. Esses lobos não foram clonados do DNA do direwolf, isso não existiu. E tampouco eles utilizaram o próprio DNA do direwolf. Então não foi utilizado nada de genoma do direwolf desses fósseis, eles utilizaram apenas o genoma do lobo cinzento. Então o que eles fizeram foi uma comparação do genoma das duas espécies, perceberam que tinham aí esses 14 genes de diferença, e a técnica que foi utilizada é uma técnica chamada CRISPR. Ela modifica genes. Então o que eles fizeram foi modificar o genoma do lobo cinzento, geraram embriões in vitro. Conforme esses embriões foram se desenvolvendo, eles fizeram então a inseminação artificial desses embriões em cadelas domésticas. Eles não utilizaram nem o próprio lobo cinzento para fazer a gestação desses filhotes. Geraram o animal e disseram: pronto, temos um direwolf. Só que não foi usado nada do DNA do direwolf. Então os genes do lobo cinzento que foram alterados basicamente foram genes
referentes à pelagem e cor dos animais. Então, gente, esses animais não são direwolf. Eles são apenas um lobo cinzento modificado geneticamente. Eles não utilizaram uma célula sequer do direwolf nesse processo. Então, várias informações que precisam ter no artigo científico, a gente não sabe até agora. Quantos animais foram utilizados, quantas cadelas foram inseminadas, quantos embriões foram gerados. Nada disso a gente tem de informação. Porque o que é que acontece? Todo experimento que utiliza animais precisa passar por um comitê de ética. Não é mais permitido hoje no mundo fazer experimentos com animais de qualquer forma. Esse trabalho precisa passar por um comitê de ética. Esse trabalho precisa ser relevante para que seja autorizado a utilização de animal em algum tipo de experimento. Nada disso foi feito. E isso, do meu ponto de vista, é muito preocupante. Quantas cadelas foram utilizadas? Quantos lobos cinzentos? Cadê os números? Onde estão esses animais? Esses animais estão bem? Como esses animais foram utilizados? Está tudo dentro da ética? Esses animais passaram por algum tipo de sofrimento? Tudo isso é avaliado pelo comitê de ética. A gente não faz experiência em animal de qualquer jeito. Isso não é permitido. E a gente não tem nenhuma dessas informações. Uma outra coisa que a gente não sabe. Eles noticiaram o nascimento de 3 lobinhos. Mas quantas gravidezes foram geradas? Quantos embriões? Quantos filhotes chegaram a nascer e não sobreviveram? Nada disso a gente tem de informação, porque uma coisa é certa, essa não é a primeira tentativa deles. Eles estão trabalhando nisso há anos, no mínimo. Então, o que é que foi feito durante esse tempo? Quantos animais foram utilizados? Quantos nasceram? Quantos não vingaram? Nada disso a gente sabe. Uma outra coisa que me deixou muito na dúvida, se o lobo cinzento é uma espécie tão próxima do direwolf como eles afirmam, por que o embrião não foi gerado no lobo cinzento e sim numa cadela doméstica? Porque o que é que acontece? Para que a gente insemine no útero de um animal um embrião de outra espécie, o animal que vai receber esse embrião precisa ser de uma espécie próxima ao embrião que ele vai receber. Então, se o lobo cinzento é tão próximo, por que quem não gerou foi um lobo cinzento e sim uma cadela? Porque se eles não forem de espécies próximas, existe uma grande chance desse embrião ser rejeitado pelo próprio organismo do animal que vai gestar esse embrião. Uma outra coisa é que a inseminação artificial, ela não é uma coisa que você vai lá, faz uma vez, coloca um embrião e já era e deu certo. É preciso inseminar o animal várias vezes para que um embrião vingue. Quando vinga. Então vocês percebem que esse trabalho é um gasto de energia, é um trabalho absurdo, é uma coisa que vem acontecendo há anos e ninguém sabia. Imagina a quantidade de dinheiro investido nessas pesquisas para que essa experiência fosse feita. Isso não é barato, isso é uma certeza. Cadê a ética desse experimento? A gente não tem acesso a nenhuma informação. Então, em outubro, nasceram 2 lobinhos, os irmãos, Rômulo e Remus. Hoje estão com 6 meses, então eles estão se desenvolvendo bem até agora. E agora em janeiro tivemos o nascimento de uma outra filhotinha, que é a Calice, que está com 3 meses agora. Tá, mas qual é a empresa que fez isso então? É uma empresa particular, chamada Colossal Bioscience. É uma empresa de biotecnologia, que há anos anuncia que está desenvolvendo tecnologias para tirar animais da extinção. Eles dizem usar material genético de animais congelados, que são coletados numa tentativa de trazer esses animais de volta à vida. Talvez vocês se lembrem dessa empresa porque ano passado foi bastante veiculado a ressurreição do mamute. Essa empresa é a responsável por ter divulgado essas notícias de que estava trabalhando para reviver o mamute. E o que é que o mamute tem a ver? De acordo com a empresa, se eles conseguissem trazer o mamute de volta, o mamute seria capaz de ajudar a diminuir o aquecimento global. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando só dessa questão do mamute. Então essa empresa no começo do ano anunciou também os ratos lanosos, que são ratos modificados geneticamente para ativar um gene de pelo comprido no rato, que seria equivalente ao pelo do mamute. Mais uma vez, a gente não tem nada de estudo comprovando que isso é real.
Então o problema que a gente vê nessa empresa, se a gente for ver o site e o Instagram dessa empresa, a gente vai ver que existe uma grande campanha de marketing ali, né? Eles são muito bons na comunicação, eles são muito bons na propaganda. Mas cadê o estudo científico? Cadê a comprovação? Isso aí tá faltando. Então nada do que essa empresa tá dizendo que faz foi até agora comprovado cientificamente. Então, de acordo com a empresa, eles estão trabalhando na ressurreição do mamute, do direwolf, do tilacine e do dodô. A empresa também apareceu, algum tempo atrás, na mídia, uma tentativa de resgatar o rinoceronte branco da extinção. Ela foi responsável pela primeira fertilização in vitro do rinoceronte branco, só que o filhotinho não vingou, infelizmente, porque agora a gente tem no planeta apenas 2 exemplares, apenas 2 animais de rinoceronte branco no planeta. Então, assim, gente, infelizmente é uma espécie que está extinta. A gente não consegue fazer mais nada. Pelo menos não agora. Quem sabe um dia, né? Então essa empresa tem toda essa propaganda de que eles estão desenvolvendo novas tecnologias, mas tudo que eles utilizaram até agora são tecnologias que já foram descobertas. E não foram por eles, foram técnicas desenvolvidas em universidades públicas. É preciso um investimento financeiro absurdo e por mais que empresas privadas estejam tentando, tem que ter algum tipo de retorno financeiro. Se uma empresa privada não tem retorno financeiro, ela fecha as portas. Então, por mais ricos que sejam as pessoas financiando por trás da colossal, não existe dinheiro infinito para financiar esses experimentos. Então, assim, é muito mais fácil a gente conseguir desenvolver novas técnicas através de universidades públicas, que aí sim existe um investimento infinito, enquanto os governos estiverem aí apoiando a ciência e apoiando as universidades, aí sim a gente consegue desenvolver novas técnicas que pode ser que um dia a gente consiga fazer alguma diferença, né? Na conservação das espécies e do meio ambiente. Então vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre o direwolf e o lobo cinzento. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, deixa um like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Então, gente, analisando essas duas imagens, a gente consegue ver que existem similaridades entre o lobo cinzento e o suposto direwolf, mas também existem algumas diferenças. Essas diferenças são morfológicas, ou seja, são diferenças na aparência dos animais, o que não quer dizer que sejam duas espécies diferentes. Se a gente pegar o cachorro doméstico, por exemplo, a gente tem o Chihuahua e um dog alemão, que são cães completamente diferentes morfologicamente, mas são animais da mesma espécie. Então, analisar a morfologia do animal não é suficiente para dizer se eles são ou não da mesma espécie. É preciso analisar o DNA, o genoma desses animais. Então, se a gente pegar a morfologia do direwolf real e do lobo cinzento, eles são sim morfologicamente parecidos, não iguais. Mas existe um artigo científico que foi publicado em 2021, onde foi analisado o DNA desses animais. E esse estudo mostrou que o direwolf não era assim tão próximo do lobo cinzento como a gente achava, do ponto de vista do DNA dos animais. O direwolf é um animal que surgiu ali na Ásia, na Eurásia, na verdade, e assim que ele teria surgido, rapidamente esse animal migrou para a América do Norte. Então ele não ficou muito tempo ali na Ásia. Então a evolução do direwolf aconteceu na América do Norte, enquanto que os outros parentes próximos dele evoluíram lá na Eurásia e na África, que deram origem a animais que a gente tem até hoje, como por exemplo o chacal, o mabeco, o lobo asiático, o coiote, o lobo cinzento, o lobo africano e o lobo etíope. Então, o lobo cinzento e o coiote migraram da Ásia para a América do Norte milhões de anos depois. Quando eles chegaram lá, eles se encontraram com os direwolves. Ou seja, isso prova que existe uma separação genética muito maior entre o lobo cinzento e o direwolf. Então, como é que esses animais desenvolveram similaridades morfológicas? Acredita-se que foi uma evolução convergente
convergente, ou seja, o lobo cinzento lá na Ásia evoluiu e o dire wolf na América do Norte também evoluiu, e por causa das condições ambientais, esses animais acabaram desenvolvendo características parecidas. Mas o que a gente precisa entender é que essa evolução ocorreu de forma separada. Por causa do ambiente, das presas, de tudo daquela época, eles acabaram convergindo e acabaram desenvolvendo características similares, mas são animais completamente diferentes. Tudo isso faz com que seja bastante improvável que esses animais só tenham 14 genes de diferença. Depois desse estudo, foi inclusive mudado o gênero do dire wolf, que antes era Canis dirus, ou seja, Canis, o mesmo gênero do lobo cinzento, que é Canis lupus, e do cão doméstico, que é o Canis lupus familiaris. E aí o dire wolf foi reclassificado e passou a ser do gênero Enociondirus. Então, como é que a gente fala que esses animais são geneticamente parecidos, até se eles têm até gêneros diferentes? Então, depois de toda essa repercussão midiática que essa notícia teve, vários cientistas apareceram questionando a veracidade desse trabalho. E aí, a empresa volta atrás e admite que o animal não é um dire wolf, e sim um lobo cinzento modificado. E ela diz também que não importa se o animal é ou não o dire wolf, geneticamente falando, já que o animal se parece e age como um dire wolf. E aí fica o questionamento: como é que eles sabem como o dire wolf se parece e principalmente como ele age? Ninguém sabe como o dire wolf age. Não tinha ninguém lá registrando o comportamento desses animais. Então a gente não tem nada de evidência do comportamento do dire wolf para dizer que eles agem como. E com relação à aparência desses animais, a morfologia, é tudo baseado em especulações. Porque, como eu falei no começo do vídeo, nunca foi encontrado um fóssil preservado, congelado desses animais que dê uma certeza de como eles se parecem morfologicamente. Então esses animais, esses 3 lobinhos, eles estão numa reserva ecológica que foi criada para esses animais. Então a empresa se defende dizendo que essa experiência é uma forma de aprender técnicas de manipulação genética para ajudar na conservação das espécies atuais. E aí eu pergunto, qual o sentido de tudo isso? Faz sentido trazer esses animais de volta? Animais que foram extintos? E aí o que a gente precisa entender é que a extinção faz parte da vida. Espécies têm sido extintas desde que o mundo é mundo. É assim que ocorre a evolução e o processo de seleção natural. Aqueles que se adaptam sobrevivem, aqueles que não se adaptam são extintos. Então, qual é o sentido que tem em a gente trazer espécies como o dire wolf, o mamute, de volta à vida? E o que a gente vai fazer com esses animais? Onde eles vão ser colocados? É preciso entender que o planeta onde esses animais viviam não é igual. Nosso planeta sofreu muitas alterações climáticas, alterações nas espécies, alterações na vegetação. Então, existe um lugar no nosso planeta para esses animais? E uma outra coisa muito importante, se a gente pega esses dire wolves e a gente solta eles num lugar gelado, já que eles são animais que viviam no gelo, esses animais, eles vão competir com quem? Eles vão competir com o urso, eles vão competir com o lobo cinzento. Que impacto ambiental vai ter a reintrodução desses animais no nosso planeta nesse momento? A gente está vivendo um momento de aquecimento global. Muitas espécies estão sendo extintas, porque desde a chegada do homem, apesar da extinção ser um processo natural, o homem acelerou e muito a extinção de várias espécies. Então, como é que a gente vai ficar aqui brincando de genética, trazendo bicho extinto há 10 mil anos, 50 mil anos atrás, soltar esses animais para competir com os animais que a gente tem, que já estão sofrendo com o aquecimento global, já estão sofrendo com a presença do homem, já sofrem com a caça, já sofrem com a perda de ambiente. A gente tem biomas que estão morrendo,
morrendo, os oceanos estão morrendo. Então existe toda uma discussão ética de como fazer isso. Como a gente como a gente diminui a extinção das espécies, como a gente diminui o aquecimento global. Existem problemas reais que a gente precisa se preocupar e é o nosso dever cuidar disso porque nós somos a espécie que causou tudo isso. Então por que a gente vai gastar tempo, cérebro, dinheiro, revivendo espécies que vão chegar aqui e não vão ter mais o seu habitat, não vão ter mais as suas presas, não vão ter os seus alimentos, o seu clima, nada vai ser igual. E esses animais ainda correm um risco de competirem com os nossos animais que estão vivos e estão lutando pela sua sobrevivência e eles podem, inclusive, matar esses animais. Então a gente pode causar um desastre ambiental muito maior se a gente decide reintroduzir animais extintos sem saber o que são esses animais. Eles vão trazer doenças. Essa modificação de gene não é assim que se faz. Às vezes a gente modifica um gene para trazer uma melhoria, mas esse gene ele traz também doenças, ele traz problemas genéticos que a gente não tem como medir de forma rápida. É preciso passar muito tempo avaliando esses animais geneticamente modificados para ter certeza de que esses genes vão funcionar da forma que é esperado. A coisa no papel é uma, a coisa na prática é outra. A questão não é aqui se é legal ou se não é legal. Legal é. Com certeza, é legal. Eu, particularmente, que gosto muito de bicho, eu ia adorar ver um mamute. Eu ia adorar ver um direwolf de verdade. Eu ia adorar ver um tiranossauro rex. Mas é isso que a gente tem que levar em consideração? O nosso interesse pessoal? O nosso interesse egoísta? Então, gente, é tudo muito lindo? É lindo. Os bichinhos são bonitinhos, são fofinhos. A questão não é essa. A questão não é o nosso ego. A questão não é o nosso egoísmo. A questão é o planeta que a gente precisa salvar, né? E como a gente vai fazer isso? Qual é realmente a forma eficaz para que a gente tenha sucesso fazendo isso? Esse, na minha opinião, não é o caminho correto. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários. Uma coisa muito importante é que o nosso planeta não está precisando desses animais. Não existe nicho ecológico para reintroduzir esses animais. Então a questão aqui não é, será que a gente consegue trazer esses animais de volta? Talvez a gente consiga. Mas a questão é, devemos trazer esses animais de volta? Ou a gente deve se preocupar com as espécies que a gente tem agora, tentar salvar esses animais agora, para que eles não sejam extintos, e tentar fazer o que a gente puder para diminuir o aquecimento global, que está acabando com espécies. Então a empresa se pronunciou e falou que esses animais não vão ser soltos na natureza. Realmente não tem a menor possibilidade disso acontecer, né, gente? Mas aí vem o questionamento. Foi criada uma reserva para esses 3 lobos. Como é que a gente para criar uma reserva para um suposto animal extinto, ao invés da gente criar reserva para os animais que estão precisando de proteção, que estão vivos, espécies que estão sendo extintas, espécies que estão correndo risco de extinção? Por que a gente não está olhando para esses animais? Uma outra coisa muito importante é que vamos supor que tudo desse certo, que esses animais realmente fossem direwolves e que o plano fosse reintroduzir esses animais na natureza. Vamos fazer essa suposição. Esses 3 indivíduos não vão fazer nada. A gente não faz nada com 3 indivíduos. É preciso existir variabilidade genética. O que é isso? A variabilidade genética precisa existir para que problemas de consanguinidade não sejam gerados. Consanguinidade é, por exemplo, você cruzar cães, mãe com filho, irmão com irmã. Quando a gente faz esse tipo de cruzamento utilizando cães, por exemplo, a gente gera, isso é muito comum quando uma raça está sendo criada, porque o criador ele quer certas características. Então, se ele tem uma ninhada de filhotes com a característica que ele quer, ele vai pegar irmão e irmã e vai reproduzir esses animais. E aí, o que é que acontece? Isso é a consanguinidade. Acontece que você gera aí problemas genéticos de saúde, o que é muito comum em cães de raça. A gente tem, todas as raças de cães têm problemas genéticos. Por exemplo, cães de grande porte,
o que é que a gente tem muito comum? Displasia coxofemoral. Então, Rottweiler, pastor alemão, dog alemão, todos os cães de grande porte são suscetíveis à displasia coxofemoral, que é passado geneticamente. Por causa de quê? Por causa de consanguinidade na geração dessas raças. Então, a variabilidade genética vem para evitar esses problemas de consanguinidade. O que significa que você não pode reproduzir animais que são da mesma família, mãe com filho, irmão com irmã. Então eles teriam que ficar gerando lobos e lobos e lobos que não têm parentesco entre si para conseguir formar uma única alcateia que tenha a possibilidade de sobreviver na natureza. Então vocês entendem o tempo, o gasto de energia, o gasto de dinheiro que é para produzir uma única alcateia de direwolf que seja viável para ser reintroduzido. Isso aí serve para todos os animais que eles estão tentando trazer. Se eles quiserem trazer o mamute, eles precisam fazer essa variabilidade genética. E a gente lembra que o mamute, como é que o mamute vai ser gerado? Vai ser preciso usar o animal mais próximo, que é o quê? O elefante. A gestação de um elefante é de quase 2 anos. Então, olha o tempo que vai ser para que você consiga gerar um único filhote de mamute. Então vocês estão vendo que não faz muito sentido a gente estar perdendo tempo com esse tipo de coisa, sendo que a gente tem espécies agora que estão precisando da nossa atenção, que estão precisando da nossa ajuda. Então vamos investir essa força, se tem esse tempo, se tem dinheiro, se tem tecnologia, se tem cientista, vamos trabalhar para evitar a destruição dos biomas, para evitar o aquecimento global, para evitar a extinção de novas espécies. Aí sim a gente está fazendo alguma coisa de futuro para o nosso planeta. Eu vou fazer vários vídeos aqui no canal acompanhando a história desses lobinhos e também o que essa empresa está aprontando para o futuro. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos. E eu quero saber o que você acha. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Você acha que é uma coisa boa? Você acha que é desnecessário? Eu quero saber a sua opinião. E se você está precisando de alguma coisa para o seu pet, a Petz tem tudo o que seu pet precisa. Tem um link aqui na descrição para a loja da Petz, onde você pode usar o meu cupom MARIANIMAL para ganhar 10% de desconto em todas as compras. Eu também vou fazer aqui vários vídeos sobre cuidados com animais, pets, cães, gatos. Também vou falar sobre animais selvagens, silvestres e exóticos, conservação ambiental. Então, se você gosta de bicho, você está no lugar certo.